Muito bem, pessoal. Como eu sempre digo, a partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês aí do quadro de Física Fundamental 2. Bom, o nosso tema de hoje é revisão. Uma revisão sobre os primeiros aspectos das leis de Newton. E para começar, vamos para o exemplo resolvido número 1. Então, é um probleminha que trata da relação de forças e as regrinhas para que essas forças sejam avaliadas em condições de equilíbrio. Então, diz aí o enunciado. Considere que uma partícula, corpo de dimensões desprezíveis, está sob a ação de três forças, F1, F2 e F3. Observa-se que a partícula, ainda assim, mesmo sob a ação das três forças, permanece em repouso. Sobre essa situação, três estudantes de física, Paulo, André e Karina, fizeram as análises seguintes. Paulo, posso afirmar com certeza que a soma de F1 com F2 é igual a F3. Repare que não tem notação vetorial nessa expressão, ó. São valores. Tantos newtons mais tantos newtons de F1 e F2 tem que ser necessariamente essa soma igual ao total de newtons de F3. André, a única certeza física nesse caso é que, veja só a diferença, a soma vetorial das três forças, soma dos três vetores força, não é soma dos valores, das intensidades deles, igual a zero. E Karina, nada se pode afirmar com certeza sem conhecermos a intensidade, a direção e o sentido dessas três forças. Considerando o raciocínio dos três estudantes, responda e explique qual ou quais deles estão corretos. Muito bem, gente. Então veja lá. Ó. André é aquele que afirma o que está predito numa das leis de Newton, exatamente a primeira lei. Qual é a condição para o equilíbrio de translação? Que a resultante das forças sobre a partícula seja zero. Somente assim ela estará em equilíbrio, seja em repouso ou movimento retilíneo uniforme, que é chamado de equilíbrio dinâmico. Então, o André está absolutamente correto, certo? Quanto a Paulo, bom, eu posso afirmar obrigatoriamente que a soma dos valores de duas das forças é necessariamente igual ao valor da terceira? Absolutamente não. De jeito nenhum. É possível você ter equilíbrio, por exemplo, com forças de 30 newtons, 40. Resultante 50 newtons. Pitágoras, né? Supondo que elas sejam perpendiculares. Se você aplicar uma terceira de 50 newtons, exatamente oposta à resultante das duas primeiras, a resultante total é zero. E nesse caso, isso aí é mentira. A soma de duas daria 30 com 40, 70. Não é igual à terceira, que é 50 newtons. Portanto, a afirmação de Paulo não é verdadeira. Evidentemente que pode acontecer um caso em que isso seja verdade. Por exemplo, se as forças tiverem duas no sentido para a direita e uma para a esquerda. É possível que você tenha 30, 40 e uma de 70, oposta. A resultante total dá zero. Então, essa afirmação de Paulo é um caso particular, não é uma regra geral, não é uma afirmação absolutamente verdadeira. Então, nesse caso, eu não posso considerá-la assim. E Karina, nada se pode afirmar com certeza sem conhecermos a intensidade, direção e sentido das três forças. Falso. Depois que o Newton publicou a primeira lei, isso é falso. Podemos sim afirmar, a partir do momento que você observa de um referencial inercial que o corpo permanece em repouso, ou seja, está em equilíbrio, primeira lei de Newton, obrigatoriamente, mesmo sem ver a direção das forças ou algo mais de cada uma delas, para que ele esteja em repouso, a única condição de translação, a única condição certa, absoluta, é que a soma resultante das forças deve ser zero. Compreendido? Vamos adiante. Exercício 2. A imagem 1 descreve o movimento de um cometa nas proximidades do Sol. Então, veja lá, a imagem 1, temos aqui o Sol e o nosso cometa, que está descrevendo uma linha pontilhada AB de movimento nas proximidades do Sol. Sabe-se que o centro de gravidade CG do cometa descreveu a trajetória AB. E também, detalhe fundamental, que os eixos x' e y' que estão presos, fixos no cometa, mantiveram-se paralelos aos eixos x e y fixos no Sol. Nessas condições, primeiro, classifique, ou seja, dê um nome, dê a denominação do movimento efetuado pelo cometa. Ora, o movimento efetuado pelo cometa, já que x e y ficaram paralelos, x' e y' ficaram paralelos a x e y, é um movimento de translação.
Lembra? Então, para haver outro tipo de movimento, os eixos fixos no corpo não podem ficar paralelos àqueles que estão no referencial inercial. Então, esse movimento aqui é uma translação. Ah, e essa curva? Translação curvilínea seria o nome mais adequado para esse movimento. 2.2. Responda e explique. É fisicamente correto afirmar que o cometa efetuou um movimento de rotação no trecho entre A e B? Muita gente confunde isso, infelizmente. Só porque temos aqui uma trajetória curva rodeando o Sol, isso para alguns seria rotação. Absolutamente. Se você lembrar daquela aulinha em que a gente introduziu essas notações, só haverá rotação se os eixos fixos no corpo, como eu acabei de dizer, não se mantiverem paralelos aos eixos que estão fixos num referencial inercial escolhido. Nesse caso, o Sol é um referencial inercial, tá? Para a maioria dos fenômenos que acontecem aqui no sistema solar. Perfeito? Então, como foi garantido que os eixos fixos no corpo ficaram paralelos aos eixos fixos no referencial inercial, o movimento não é de rotação, ele é um movimento de translação. Então, essa afirmação aí é completamente falsa. Adiante? Exercício de revisão número 3, então. Bom, esse é um probleminha agora em que a gente vai aplicar quantitativamente aquilo que eu comentei no primeiro exercício, a condição para que um corpo esteja em repouso, ou, na pior das hipóteses, de translação retilínea e uniforme. Diz aí, o centro de massa CM do satélite da imagem 2, então centro de massa dele, está em repouso em relação a um observador inercial. Portanto, vale a primeira lei de Newton para a solução desse problema. Sobre ele atuam as três forças indicadas. Então, temos lá F1 no primeiro quadrante, F2 no quarto quadrante e F3 sobre o eixo X apontando para a esquerda. E os dados que a gente tem disponíveis por enquanto são: a força 1 é a única cuja intensidade a gente conhece, vale 500 newtons. E os ângulos das direções de F1 e F3 são 30 graus e 53 graus. Muito bem? Então, nesse caso, com esses dados, nós queremos descobrir exatamente as intensidades das duas forças desconhecidas, da 2 e da 3. Perfeito? Como atacar, como resolver esse problema? A única certeza, lembra lá do primeiro exercício, é que se ele está em repouso em relação ao observador inercial, primeira lei de Newton. A resultante das três forças, a soma vetorial de F1, F2 e F3 deve ser zero. Então, é por aí que a gente vai. Então, veja lá. Nosso esqueminha é reproduzir aqui as três forças somente, todas atuando lá no centro de massa do satélite, como foi dito. Perfeito? Então, qual é a condição fundamental? Equilíbrio de translação. O corpo está em repouso. Isso é equilíbrio de translação. Condição fundamental, primeira lei de Newton, força resultante, zero. Mas veja, aqui é um probleminha em que as direções das forças são diferentes. Não temos duas numa mesma direção, ou as três, o que facilitaria a solução do problema. Mas a gente já tem um método muito poderoso para fazer isso. Qual é? Se as forças têm direções diferentes, vamos trabalhar com as componentes delas. Então, nós vamos dividir essa equação vetorial em duas. Nós vamos fazer a resultante igual a zero na direção x e na direção y. Então, nós vamos trabalhar com força resultante em x igual a zero e força resultante em y também devendo ser igual a zero. Por onde começar? Tanto faz. Você pode começar por FRx igual a zero ou FRy igual a zero. De qualquer maneira, para decidir, é melhor a gente visualizar as componentes e ver se temos as informações para obter o valor delas. Então, primeiro passo. F3 não precisa ser decomposta, ela já está sobre o eixo X. Então, temos que decompor F1 e F2. Então, vamos lá? Componentes da força F1. Então, paralelo a Y, F1x, e paralelo a x, F1y. Então, aí as componentes de F1. Mesma coisa para F2. Veja lá, F2, paralelo a y, vamos ter F2x. E paralelo a x, vamos ter F2y. Perfeito? Então, estão aí as quatro componentes dessas duas forças. Por onde começar? Ora, como a gente conhece apenas o valor de F1 e o ângulo θ, eu sei calcular perfeitamente F1y e F1x. Porém, eu não conheço o valor de F2 e nem de F3. Então, nesse caso, eu não saberia, se eu for trabalhar com F2, nem a componente F2x, nem a F2y.
Então, por onde atacar o problema? Veja lá, ó. Se eu conheço F1, eu conheço F1Y. E temos na direção Y apenas a componente F2Y. Ou seja, eu conheço esse dado, F1Y, e poderei diretamente conhecer o segundo, que é F2Y. Portanto, nesse caso, o mais aconselhável é a gente começar com a resultante na direção Y. Ah, Luciano, por que mesmo? Porque na direção Y eu só tenho duas componentes. E uma delas eu sei calcular, uma vez que eu conheço F1 e o ângulo. Perfeito? Muito bem. Então, como é que vai ficar a força resultante na direção Y? Só temos duas componentes, F1Y e F2Y. Então, veja que F1Y é positiva, aponta no sentido positivo do eixo, e F2Y negativa. Então, essa soma, na verdade, será F1Y mais menos F2Y. Ou seja, uma menos a outra. São opostas. Então, a resultante delas será F1Y menos F2Y igual a zero. Sabemos calcular as duas? Bom, sabemos. O valor numérico de F1Y eu vou poder obter. Fazendo o quê? Veja lá, F1Y, cateto oposto a θ, então será F1 seno θ. O seno θ é seno de 30. O ângulo θ foi dado 30 graus. Então, F1 é 500 vezes seno de 30. F1Y. Menos F2Y. Cuidado aqui. Veja lá, ó. F2Y e o ângulo dado da direção de F2 é beta. O que é F2Y em relação a beta? Cateto adjacente. Então, trabalharemos com cosseno, certo? Porque o ângulo foi dado com a direção Y. Então, o ângulozinho é 53, ficará F2 cosseno de 53. O seno de 30 é meio. Então, substituindo, ó, 500 vezes seno de 30, que é meio, menos F2, que não sabemos ainda, cosseno de 63, aproximadamente 0,6. Fazendo a continha, 250, 500 vezes meio, menos F2 vezes 0,6, igual a zero. Daqui eu já posso tirar o F2, né? Posso passá-lo por um lado e o 0,60 dividindo 250. Álgebrazinha direta. Então, 250 sobre 0,6, teremos F2 aproximadamente 417 newtons. Perfeito? Então, primeira das incógnitas do problema está resolvida. Para calcularmos as demais, agora a gente vai trabalhar com a resultante x igual a zero, tá? Para garantir o equilíbrio total do nosso satélite. Então, a condição geral é essa, já trabalhamos em y, agora vamos fazer o mesmíssimo em x. Notando agora que em x nós temos três componentes, F1x e F2x, e a F3, que já estava lá e nós não decompusemos. Perfeito? Como fazer a resultante? Note que F1x e F2x estão para a direita, sentido positivo do eixo x, e F3, sentido contrário, negativo. Então, como é que vai ficar o FRX igual a zero? Ficará F1x mais F2x, as duas que apontam no sentido positivo, menos quem aponta no sentido contrário, que é F3. Perfeito? Então, precisamos agora das componentes F1x e F2x, dessas duas aqui. Vou colocar de volta as forças para a gente ter certeza de seno e cosseno em relação a esse cálculo. Olha lá de novo. Muito bem, olha o F1x, veja lá, confira, ele é de fato cateto adjacente a θ. Então, F1x será F1 cosseno θ, cosseno 30, certo? O F2x, por sua vez, veja aqui, ó, F2x está nessa direção. F2x é oposto a beta, portanto, será seno. Com isso, então, veja lá. O F1x ficará F1 cosseno, ele é cateto adjacente a θ, θ é 30, cosseno de 30, mais F2x, pelo que eu acabei de mencionar, é cateto oposto a beta, F2 seno de beta, que é 53, menos F3, que está oposta e cujo valor a gente ainda não conhece. Muito bem? Exercício número 4. Uma passarela é sustentada por duas colunas, como se vê no esquema da imagem número 3. Então, temos aqui a imagenzinha 3, uma passarela, duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. Sabe-se que o valor do peso da passarela é 16 kN. Então, foi dado o peso total dela. E detalhe fundamental, ela está em equilíbrio. Mas veja, é um corpo extenso. Então, ele pode fazer dois movimentos, certo?
As forças não estão aplicadas no centro de gravidade. Quando as forças não estão aplicadas todas no centro de gravidade, é possível que haja rotação. O peso só pode deslocar o centro de gravidade para baixo. Mas essas duas aqui, F1 e F2, elas podem girar a sua passarela ao redor do centro de gravidade, o que não é interessante para uma construção desse tipo. Perfeito? Então, a gente tem que analisar esses dois aspectos quando tratar do equilíbrio dela. E aí são dadas duas distâncias. Veja lá, 4 metros da direção de uma coluna até o centro de gravidade e a outra 10 metros até o centro de gravidade. Muito bem? Então, vejamos o que o probleminha está requerendo. Então, para esse esquema, que eu repeti aqui na imagem número 4, calcule os valores das forças F1 e F2 exercidas pelas colunas de sustentação. Como falei antes, para a passarela estar em equilíbrio, são duas condições necessárias. Primeira condição, ela tem que estar em equilíbrio de translação, o que significa que o centro de gravidade não vai descer, não vai subir, não vai se deslocar para a esquerda nem para a direita, ou em nenhuma direção. A condição para isso é força resultante igual a zero, o que diz a primeira lei de Newton. Muito bem? Então, veja lá. Aqui temos forças num caso muito mais simples que o problema anterior. Por quê? Todas as três estão numa mesma direção. Ou seja, se eu colocasse aqui um eixo Y, todas estariam sobre o eixo Y. Isso facilita. Portanto, eu não vou ter trabalho com componentes. Basta fazer a resultante zero na direção Y, já que na direção X não temos nenhuma força atuando nesse caso. Então, força resultante na direção Y igual a zero. Veja lá, quem é positivo, quem é negativo. Eixo Y sempre orientado para cima. Então, as duas forças de sustentação das colunas, F1 e F2, para cima, positivo, sentido. E o peso da coluna para baixo, contrário a elas. Portanto, negativo nesse somatório aqui. Então, teremos F1 mais F2, sentido positivo, menos P, sentido negativo, igual a zero. Perfeito? Conhecemos o valor do peso da nossa passarela, 16 kN. Substituindo, F1 mais F2 menos 16 igual a zero. Repare que eu tenho duas incógnitas, dois valores desconhecidos nessa equação. Portanto, não há como resolvê-la de imediato. O máximo que eu posso fazer é tirar uma relação entre as duas. F1 mais F2, a soma das duas forças de sustentação, tem que ser exatamente o valor do peso da passarela. Entendido? Bom, então, como vou resolver essa equação? Na verdade, eu preciso de uma segunda. Eu preciso de duas equações para encontrar duas incógnitas. Quem vai me fornecer essa segunda equação? A outra condição de equilíbrio. A nossa passarela não pode rotacionar, girar ao redor do centro de gravidade. Quem garante isso é uma grandezazinha chamada torque, ou momento de força, que faz um papel para garantir o equilíbrio de rotação dos corpos extensos, como é o caso da passarela. Certo? Então, o torque resultante, ou momento de força resultante, tem que ser igual a zero. Ora, como é que foram definidas essas grandezas, os momentos e os torques? Usando o valor da força e a distância da direção dessa força até o eixo possível de rotação. Nesse caso, um eixo possível de rotação é o centro de gravidade. É ao redor dele que a nossa passarela pode girar. Então, foram dadas as distâncias, 4 metros e 10. Então, com cada força e a distância de sua direção até o eixo de rotação, a gente calcula os torques. Mas tem um detalhe, torque também tem sentido, rotação tem sentido, não é? Então, rotação em sentido horário e rotação em sentido anti-horário. Os dois são sentidos opostos, e a gente diferencia um do outro usando o sinal. Ora, qual é a convenção? Por conta dos ângulos do círculo trigonométrico da matemática, a maioria das pessoas gosta de optar pela seguinte convenção. Se a rotação é no sentido anti-horário, o torque produzido pela força que gera essa rotação é positivo. No sentido horário, negativo. Então, usando essa convençãozinha, olha lá. A nossa força F2, que está à direita do eixo, veja lá, se ela atuasse sozinha na passarela, ela faria a passarela, essa extremidade direita, subir, ou seja, girar nesse sentido, exatamente no sentido anti-horário. Do outro lado, veja lá,
a nossa força F1, que está à esquerda do centro de gravidade, do possível eixo de rotação, se F1 atuar nessa extremidade, essa extremidade subiria, a outra desceria. Portanto, haveria uma rotação nesse sentido. Esse sentido é sentido horário. Portanto, o torque ou momento produzido por F1 tem esse sentido. Então, um é mais, o de F2, e o de F1 é menos, negativo. Curiosidade, você pode usar o contrário da convenção, se você preferir? Pode, desde que você sempre se lembre dela, tá? Você pode chamar um sentido de mais e o outro de menos, a sua escolha. Assim sendo, soma dos torques tem que ser zero, assim como a soma de todas as forças, certo? Quantas forças temos? 3. Então, o torque 1 produzido por F1, mais o torque 2 produzido por F2 e mais o torque do peso, a soma dos 3 tem que ser zero. Como calcular o torque da força 1? Como eu já comentei, primeiro o sinalzinho dela, né? Como ela tende a produzir rotação no sentido horário, será negativo. Então, teremos força 1 vezes distância da direção de força 1 até o eixo. Essa distânciazinha 1. Negativo pelo sentido do torque, que é sentido horário, como eu comentei. Então, menos F1 deu. Mais torque 2. O torque 2 é positivo, já está aí o sinalzinho. O valor da força 2, distância 2, até o eixo de rotação, certo? E o torque do peso é zero. Por que é zero? Porque olha onde age o peso, exatamente no centro de gravidade. A direção do peso não tem distância em relação ao eixo, certo? Então, a distância para o cálculo do torque, no caso do peso, é zero, uma vez que ele age no próprio eixo de rotação. Então, substituindo os dados que nós temos, passando para o lado direito, F1D1 igual a F2D2. Eu já poderia usar essa condição direto, certo? Quando você tiver apenas 3 forças nesse esquema, a condição, no fim das contas, é que F1D1 igual a F2D2. Substituindo D1 e D2, então, 4F1 igual a 10F2. Aqui, de novo, acontece o que aconteceu no primeiro caso. Nós temos apenas condição de relacionar as duas. Então, passando 4 para o segundo membro, 10 dividido por 4, 2,5. Com essa segunda condição, eu descobri, então, que a força 1 tem que ser 2 vezes e meia a 2. Então, agora, veja, ó, duas equações. A soma das duas tem que dar 16 e uma tem que ser 2 vezes e meia a outra. Se eu substituir F1 por 2,5 F2 na primeira equação, vai ficar quanto? 2,5 F2 mais F2, 3,5 F2. F2 é 16 por 3,5. Fazendo essa continha, você tem aproximadamente F2 igual a 4,57. Conhecido F2, multiplico por 2,5, obtenho F1. O F1 vai dar aproximadamente 11,4 newtons. Com esses valores, não haverá rotação, porque a soma dos torques será zero. Exemplo 5, uma questão teórica sobre referenciais sobre a primeira lei de Newton. Então, aí na nossa imagenzinha 4, nós temos vários elementos. Quais são eles? Considere nessa imagem que S é um referencial inercial fixo ou fixado em uma estrela E. Então, é uma estrelazinha que está a centenas de anos-luz da Terra, uma estrela muito distante. Enquanto que S1, S2 e S3, veja lá, S1, S2 e S3 são 3 foguetes, 3 naves, são referenciais fixados nos foguetes esquematizados. Perfeito? Vamos ver qual é a característica agora de cada um desses 3 referenciais aqui, certo? Veja lá. Suponha, então, que um observador situado aqui no referencial S, lá na estrelinha longínqua distante, em dado período, vê que ele observa, olhando cá para nós, ele observa que o referencial S1 está em órbita circular de um planeta P e mantém velocidade de valor constante nessa órbita. Então, veja lá, nosso referencial S1, esse foguetinho aqui, está em órbita, o centro de massa dele, centro de gravidade, nesse caso também, está em órbita circular ao redor do planeta. Órbita circular com velocidade de valor constante. É o que a gente chamaria, para o movimento do centro de gravidade dele, do pontinho, se a gente olhar só o pontinho centro de gravidade, é o famoso movimento circular e uniforme, que vocês estudaram na cinemática, certo? Referencial S2. Nosso referencial S2 é um foguete que decolou da superfície do planeta
E no momento que está sendo observado pelo observador em S, veja lá, ele tem velocidade de valor constante. Portanto, o nosso S2 está se deslocando em linha reta e com velocidade constante. É o famoso movimento de translação retilínea e uniforme. E o nosso S3, que é o terceiro foguetinho, ele está em repouso na superfície do planeta, certo? Em relação, claro, ao observador S. Tudo isso que eu disse é visto pelo observador S. Nessas condições, responda: algum dos três referenciais é um referencial inercial? Explique. Qual é a condição para um referencial ser inercial? Então, foi garantido que o referencial S é um referencial inercial. É uma estrela que está muito distante. Portanto, esse referencial pode ser usado para verificar se outros também são inerciais. Ah, Luciano, como é que o morador dessa estrela, se é que tem alguém lá, como é que ele pode jurar de pé junto? Como é que ele pode garantir que o referencial dele é inercial? Se a primeira lei de Newton se aplicar lá. Qual é a primeira lei de Newton? Se ele lá no referencial dele colocar um objeto em repouso, e se forças não atuarem nesse objeto, ou força resultante for zero, e ele se mantiver em repouso, então ele pode dizer que o referencial dele é inercial. Nele vale o princípio de inércia. Ou, se no referencial dele um objeto está em movimento retilíneo uniforme, sem a resultante de forças, também vale a primeira lei de Newton. Então é um teste muito prático, muito simples. Mais direto ainda, se eu aqui, de onde estou falando para vocês, quero saber se eu estou num referencial inercial, para contar para vocês aí na live, eu penduro um objeto no teto, o velho pêndulozinho. Nesse objeto estão atuando tração e peso, resultante zero. Se o pêndulo o tempo todo ficar em repouso em relação a mim, eu posso garantir que aqui onde eu estou é um referencial inercial. E a partir disso, verificar se outros são. Como é a verificação? O estado de repouso e movimento. Se o observador estiver em repouso em relação ao referencial inercial, ele é inercial também, que é o caso que acontece com S3. S3 está em repouso em relação a S. Portanto, S3 também é um referencial inercial. E a outra possibilidade que o princípio de inércia garante é movimento de translação retilínea e uniforme, MRU. Quem faz MRU aí no nosso probleminha? Exatamente o S2. Então, o S2 está em movimento retilíneo uniforme, seu centro de massa, seu centro de gravidade. Portanto, ambos, S2 e S3, satisfazem as condições para serem também referenciais inerciais. S3 está em repouso e S2 está em movimento de translação retilíneo uniforme, MRU. O que diz a primeira lei, certo? Ah, Luciano, mas e o S1? Qual é a condição dele? Ele também não seria inercial, já que ele tem velocidade de valor constante? Foi dito aí. Mas lembra, ele está fazendo uma órbita circular, movimento circular e uniforme. Como vocês viram lá na cinemática, no movimento circular uniforme, a velocidade não muda de valor, mas muda de direção. Consequentemente, existe um tipo especial de aceleração. Como é que se chama? Aceleração centrípeta. Portanto, o referencial S1 é acelerado. Um referencial acelerado não é inercial. Nele, a primeira lei de Newton não é válida. Se eu pendurasse aqui o meu pêndulo e eu estivesse dentro de um vagão de trem, e vocês me assistindo daí, onde vocês estão, certo? O meu pêndulozinho não ficaria na vertical, exatamente porque eu estaria sendo acelerado. Eu perceberia que o pêndulo iria se inclinar. Aí eu vou ver as duas forças lá, ó, tração e peso, a resultante não seria mais zero, mas eu estou vendo ele em repouso em relação a mim. Uai, então a primeira lei de Newton não funciona para mim. Exatamente porque eu estaria tendo aceleração. Perfeito? Portanto, nesses referenciais, somente S2 e S3 são inerciais. Em algum deles, a primeira lei de Newton é válida? Claro, nos referenciais inerciais, exatamente no S2 e no S3. Muito bem? Vamos adiante. Enfim, o exercício número 6. Então, o probleminha aí número 6 diz o seguinte: para rebocar um bloco de rocha de massa 300 quilos, como a gente vê aqui na nossa imagenzinha número 5, que será estudada numa estação espacial, um astronauta religa o seu sistema de propulsão, como mostra, como se vê na imagem 5. Então, observe.
Esse bloquinho de rocha aqui está, em relação ao nosso astronauta, em repouso. E ele vai acionar o seu sistema de propulsão, ele vai acionar o sistema de propulsão para que tanto ele quanto a rocha sejam movimentados pelo sistema de propulsão. Perfeito? Não é somente a rocha que será movimentada, empurrada. O corpo do astronauta e seu equipamento também. A partir do momento que ele ejetar gás num sentido, todo o conjunto, tanto ele quanto a pedra, a rocha, serão ejetados, serão empurrados para o sentido oposto. Terceira lei de Newton. Muito bem? Então, para isso, ele regula o equipamento de modo que a força que passa a atuar no conjunto, astronauta A e rocha R, seja de valor 400 newtons. 6.1. Suponha que o conjunto estava, no momento em que ele acionou o sistema de propulsão, com velocidade de 10 metros por segundo. Então, tanto ele quanto a rocha tinham essa velocidade. E aí ele aciona a força F, no tempo zero. Nesse caso, calcule a velocidade final do conjunto em T igual a 30 segundos. 30 segundos depois dele acionar o sistema de propulsão, qual vai ser a velocidade do conjunto, certo? Eles estarão formando um corpo só. Ele estará em contato direto e permanente com a rocha. Veja aí, quero saber velocidade após um tempo, tendo a velocidade inicial. Lá da cinemática, você sabe. Se o corpo ou os corpos tiverem movimento com aceleração constante, o cálculo dessa velocidade final já está pronto. V igual a V0, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Então, eu teria que aqui conhecer a aceleração do sistema. Como conhecer a aceleração? Primeira providência é exatamente localizar quem será acelerado. Ambos serão acelerados. Veja lá que estou destacando. Essa força F atua no conjunto astronauta e rocha. Portanto, quem vai me dar a aceleração? Segunda lei de Newton. Nessa forma, teremos força resultante dividido por quem? Pela massa que está sendo acelerada por essa resultante. Ora, a força F aplicada pelo sistema de propulsão, lembra? Olha aí, ó, acelera, empurra para a direita com movimento de aceleração constante, tanto o astronauta quanto a pedra, ambos o tempo inteiro serão movimentados pelo sistema de propulsão. Por isso, a massa total acelerada é a massa m' do astronauta e mais m' da rocha. 200 kg do astronauta, 300 da rocha. E a força F que foi dada, 400 newtons. Dividido por 200 mais 300, isso dá 400 por 500, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, ambos se moverão como um corpo só com essa aceleração. Muito bem? Aí, agora sim, podemos saber qual a velocidade deles após 30 segundos. V igual a V0 mais AT. Foi dito que a velocidade inicial é 10, então teremos 10 mais a aceleração 0,8 vezes o tempo, 30 segundos. Então teremos 30 vezes 0,8, 24, mais 10, 34 metros por segundo. E aí temos a segunda perguntinha, ó. Calcule a distância percorrida pelo conjunto. Lá da cinemática, para esse tipo de situação, também já existe uma expressão para o cálculo da distância percorrida, do deslocamento, se você quiser assim, certo? V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso tudo, tanto a equação de velocidade quanto de deslocamento de distância percorrida, só valem essas duas equaçõezinhas porque o A é constante. Se a força resultante mudar, o valor de A muda também. E, consequentemente, essas duas expressões não são válidas. Elas só valem para movimento de aceleração constante. Muito bem? Que é o caso. Substituindo, temos lá, velocidade inicial dada 10, tempo de 30 segundos, aceleração 0,8, tempo de 30 de novo ao quadrado. Total, 660 metros. Finalmente, 6.4. Esse item 6.4 e os dois próximos vão lidar com um aspecto extremamente importante. É uma força interna ao sistema. Lembra que eu tracejei a bolinha circulando astronauta e pedra? Eles são acelerados pela força de propulsão. Muito bem. Só que o astronauta e a pedra, eles interagem. Como um empurra o outro pela terceira lei de Newton, o outro também empurra o um. Ação e reação. Então, dentro do sistema formado por ambos, existe um par de ação e reação.
E é exatamente isso que esse item 6.4 vai explorar. Veja aí. Desenhe no centro de massa de cada corpo, olha aí, ó, centro de massa do astronauta e centro de massa da rocha. Todas as forças nele atuantes. Então, eu quero representar no centro de massa do astronauta todas as forças que atuam somente no astronauta. E o mesmo para a rocha. Representar no centro de massa dela somente as forças que atuam nela. E eu peço para usar essa notação, dar nome, usar essa linguagem que eu escrevi aqui, ó. FAR, par de ação e reação com FRA. Quem é FAR? A de astronauta, R de rocha. Então, FAR é a força que o astronauta faz empurrando a rocha. Como é um par de ação e reação, temos que ter, então, se essa é a ação, a reação correspondente. FRA, força da rocha no astronauta. Então, é esse conjunto de forças que eu quero representar. Então, vamos começar. No astronauta, esqueça a rocha. Eu quero analisar somente o corpo do astronauta. Quantas e quais as forças que agem no corpo do astronauta diretamente? Ora, o astronauta está carregando a mochila. Essa mochila dispara o combustível, o gás ejetado sob pressão para a esquerda e recebe dele, o corpo do astronauta que está em contato com essa mochila, a força F. Portanto, a força F está inicialmente, claro, agindo diretamente no corpo de quem? Do astronauta. O astronauta é, então, acelerado por ela, mas no caminho dele, aqui eles estão separados para a gente visualizar as forças. Mas a partir desse momento ele já está em contato com a rocha. Então, assim que ele é empurrado por F, força de propulsão, ele empurra a rocha para a direita. Então, lá na rocha estará atuando uma forçazinha, FAR, que o astronauta exerce nela a rocha. Essa é uma ação. Mas pela terceira lei de Newton, se tem ação, haverá reação no outro corpo. Assim como a rocha é empurrada para a direita, a ação, ela empurrará para a esquerda o astronauta. Então, lá no corpo do astronauta haverá uma segunda força, que é justamente a reação a FAR. Então, teremos lá, ó, FRA, apontando para a esquerda no corpo do astronauta. Força que a rocha exerce no corpo do astronauta. Veja que esses dois vetorizinhos, FRA e FAR, como manda a terceira lei de Newton, estão na mesma reta, têm a mesma direção, sentidos contrários, e se você medir aqui com uma régua o tamanho dos dois, eles são idênticos. Os dois têm a mesma intensidade. Muito bem? Então, isso é muito importante. Toda vez que você for analisar individualmente os corpos que formam um sistema que está em movimento, havendo contato entre eles, ou outro tipo de interação, não importa, haverá um par de ação e reação, uma força em cada um. Itemzinho 6.5. Calcule o valor da força FAR com que o astronauta empurra a rocha. E no segundo item, eu vou pedir o contrário. Vou pedir agora qual é a força que a rocha exerce como reação no astronauta. Se a terceira lei de Newton for verdadeira, a gente vai ter que encontrar o mesmo valor para as duas. É isso que eu quero testar e é essa a pergunta que eu faço no final. Então, vamos lá. Primeiro, calcule o valor da força FAR que o astronauta exerce na rocha. Ora, vou usar a segunda lei de Newton para encontrar F, uma vez que eu conheço massa dos objetos e já sei a aceleração deles. Então, veja lá. Segunda lei, reescrita é força resultante sobre um corpo qualquer é m vezes a. Muito bem, como eu quero analisar o que acontece com a rocha, veja a pergunta lá, ó. Força FAR que o astronauta exerce na rocha. Então, eu vou concentrar minha atenção na rocha. Responda. Quantas forças atuam na rocha? Somente nela. Seu interesse agora é somente a rocha. Só atua uma. Exatamente FAR. Ora, quem é a força resultante sobre a rocha, então? Se num corpo atua apenas uma força, a resultante sobre ele é essa única força. Portanto, para a rocha eu posso escrever o quê? Que a força resultante é FAR, força que o astronauta faz sobre ela, igual a massa do corpo, massa da rocha, que é m, vezes a aceleração dela. Substituindo, teremos força que o astronauta aplica na rocha será a massa da rocha, que é 300, a aceleração dela, 0,8, como a gente calculou no item anterior. Multiplicando pelo outro, vou encontrar 240 newtons. Então, a força que o astronauta exerce na rocha vale 240 newtons. Muito bem, e agora vamos testar a terceira lei de Newton.
Vamos testar a terceira lei de Newton. 6.6. Calcule a força FRA, essa, que a rocha exerce no astronauta. Muito bem, vamos fazer o mesmo raciocínio. Vou esquecer a rocha por enquanto e vou me concentrar no corpo do astronauta. Para ele também vale, obviamente, a segunda lei de Newton. Então, vou escrever lá. Como fica a segunda lei de Newton para o astronauta? Força resultante, massa do astronauta, vezes a aceleração dele. Note agora, no corpo do astronauta, diferentemente da rocha, quantas forças temos? Temos duas. Uma para a direita e outra para a esquerda, sobre o eixo X, uma mais e outra menos. Como é que eu calculo a resultante? Uma positiva, outra negativa. Então, para o astronauta, a força resultante quem é? F para a direita, positiva, menos FRA, que está para a esquerda. Igual a mzinho, massa do astronauta, porque eu estou analisando agora somente a interação sobre ele, igual a m vezes A. Substituindo, temos lá F, que é 400, menos FRA, que eu quero descobrir, massa do astronauta 200, vezes 0,8, que é a aceleração dele. Tanto dele quanto da pedra, porque ambos se movem juntos, não é? Então, teremos 400 menos FRA igual a 200 vezes 0,8 dá exatamente 160. Então, quem é o FRA? O FRA é 400 menos 160. 400 menos 160 dá exatamente 240 newtons, como garante, exige e requer a terceira lei de Newton. Então, veja que esse probleminha consolida uma análise mecânica baseada nas três leis do movimento que o Newton postulou. Então é isso. Agora é hora de revisar. Então faça uma boa revisão e bons estudos.